Deus quer falar ao seu coração de uma maneira única nessa solenidade de Pentecostes. Por isso você precisa abrir seu coração à fé e precisa rezar. E você vai rezar agora uma oração muito antiga da igreja. Aliás, duas orações muito antigas da igreja. Nessa oração você encontra tudo aquilo que você necessita. Nessa oração você vai encontrar sabedoria nas indecisões, para tomar a decisão certa, socorro nas necessidades, porque essa oração vai pedir ao Espírito Santo, que é a fonte de todo tipo de graça. Você vai encontrar paz no meio da agitação, companhia, presença no meio da solidão, alívio na sua dor, alegria nas tristezas, um descanso no meio do cansaço, consolo em nosso pranto, uma brisa refrescante no calor, uma luz verdadeira para nos iluminar, nos conduzir, a única força que vai nos sustentar nas nossas fraquezas, a solução no meio dos nossos problemas. Nós vamos pedir que Ele venha lavar aquilo que em nós é sujo, venha molhar, irrigar aquilo que é seco, árido, venha trazer cura, trazer saúde às nossas doenças. Peça o Espírito Santo com essa oração. Nós vamos pedir que Ele nos convença da verdade. Só Ele pode nos convencer, só Ele pode amolecer um coração endurecido. Se você está nessa situação ou reza por alguém assim, essa é uma hora de graça muito especial. Só Ele pode aquecer aquilo que é frio, que é indiferente. Ele pode acalentar e acolher o abandonado. Só Ele pode conduzir com segurança, mesmo no meio das confusões. Só Ele levanta aquele que está caído no chão. Só Ele pode derramar sobre aqueles que confiam nele os 7 dons do céu, divinos. Ele traz a salvação, Ele traz uma morte santa, Ele traz a alegria eterna. Por isso, reza agora junto comigo. Vamos rezar juntos essa oração tão antiga, tão bela, tão solene, tão profunda da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, emiti um raio da celeste luz. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador nosso, hóspede da alma, doce refrigério, no labor, repouso, na aflição, sois gozo, no calor, aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei dos vossos fiéis. Sem a vossa força não há nada, nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, envergai o rígido, aquecei o frígido, conduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a imortal saúde, o perene gáudio. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa oração foi composta há muitos anos, no ano da morte de São Francisco de Assis, no século XIII, em 1226, por um homem chamado, um bispo de Cantuária, chamado Stephen Letton. E esse bispo foi o mesmo bispo que dividiu a Bíblia em capítulos, né? Toda a divisão da Bíblia em capítulos foi este bispo, lá da Inglaterra, que fez no século XIII. Essa oração é obrigatória e será rezada na missa de amanhã, a missa de domingo. Você vai rezar com essa oração antes da leitura do Evangelho, preste atenção. A igreja somente uma vez por ano, na liturgia, reza essa oração. E você vai clamar o Espírito Santo com a igreja no mundo inteiro, com essa mesma oração. É chamada a sequência do Espírito Santo.
Mas existe uma outra oração mais antiga ainda, chamada Veni Creator. Vem Espírito Santo Criador. Com o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Criador. E essas orações moveram o coração de muitos santos, transformaram a vida dos santos, porque só o Espírito Santo é tudo isso que nós chamamos. Ele é o consolo, Ele é o apoio, Ele é a força, Ele é a alegria, Ele é vida e vida em abundância. Sem uma intimidade com o Espírito Santo, você não tem vida. Você pode ter uma vida biológica, mas a sua alma está morta. Como diz Santo Tomás de Aquino, e Paulo VI no concílio reafirmou isso, o Espírito Santo é a alma da nossa alma. Se a alma faz o nosso corpo viver, quem faz a nossa alma está unida a Deus, está viva para valer, é o Espírito Santo. Ele é a alma da nossa alma. E quem não tem o Espírito Santo, quem expulsa por meio do pecado grave, é uma pessoa que está morta espiritualmente. A sua alma está sem alma, sem vida divina, sobrenatural. E nós queremos hoje, como Santa Teresa, ao rezar essa canção, com a canção do Veni Creator, o que vai acontecer pela primeira vez na vida dessa grande santa, que teve muitas experiências profundas com Deus. O primeiro êxtase, o primeiro arrombamento espiritual foi quando ela obedeceu o padre que mandou ela rezar. Olha o que ela diz. O padre me disse que eu entregasse essa situação difícil nas mãos de Deus e que por alguns dias eu rezasse com esse hino, o Veni Creator, para que eu me inspirasse naquilo que era o melhor para se fazer, tomar a decisão certa. Olha só. Tendo estado um dia muito em oração e suplicando ao Senhor que me ajudasse a agradá-lo em tudo, eu comecei a rezar com esse hino, a cantar esse hino. Estando a dizer e a cantar, veio-me um arrombamento tão súbito que quase me tirou de mim mesma, coisa que eu não pude duvidar, porque foi muito claro. Foi a primeira vez que o Senhor me fez essa mercê de arrombamentos espirituais. A grande Santa Teresa se tornou quem se tornou pela sua abertura ao Espírito Santo, e o instrumento foi essa canção, essa letra que hoje você vai penetrar e mergulhar. Nós rezamos com a sequência, uma muito antiga, do século XIII, mas agora você vai aprender sobre o Espírito Santo com o Veni Creator, que é mais antigo ainda, que é do século IX. Foi composto por um monge beneditino, porém, muito antes ainda, a melodia dessa canção já tinha sido criada por Santo Ambrósio, no século IV, V. Santo Ambrósio já tinha feito essa melodia para outra letra, não é? Para outro hino, e foi usada para o Veni Creator. E hoje em dia, essa oração é rezada no primeiro dia do ano, e recebemos indulgência plenária no dia 1º de janeiro, e no dia de Pentecostes, o dia de amanhã. Quem rezar a oração do Veni Creator vai receber indulgência plenária. Se for rezada em público, vamos receber indulgência plenária. O Papa Leão XIII consagrou o século XX ao Espírito Santo com essa oração. Por isso é uma oração que quer falar muito ao seu coração, que quer transformar a sua maneira de ver o Espírito Santo numa maneira nova. E eu te convido a mergulhar agora nesse hino tão divino e tão profundo para mergulhar nos mistérios do Espírito Santo de Deus. Numa tradução bem simplificada, o hino começa dizendo: ó vinde, Espírito Criador, visitai as almas daqueles que são teus, enchei-as totalmente com essa graça do céu, os corações que foram criados por ti. Então começa chamando o Espírito Santo de Espírito Criador. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Deus, é Criador, é uma pessoa, é alguém, não é uma energia, ele é a energia. Não é uma força, ele é a força. Não é a força da natureza, ele é o Criador da natureza. Ele é Deus.
Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, é uma pessoa com inteligência, memória, vontade. Fomos criados à imagem dele. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O livro do Gênesis vai dizer que o sopro de Deus, o Espírito, Espírito em hebraico, ruá, significa sopro, o vento. O sopro de Deus pairava sobre as águas. Ele era o Espírito que veio trazer a ordem e criar todas as coisas. E também esse Espírito que soprava sobre as águas, depois do pecado original, foi prometido que ele iria restaurar todas as coisas. No Salmo 103 vai dizer: enviai, Senhor, o vosso Espírito, o vosso sopro, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Olha uma promessa que Deus faz depois do pecado, que haveria um sopro do seu amor que renovaria a face da terra. Quando Deus cria o ser humano, cria Adão e Eva, diz que Deus sopra sobre as narinas. Existem alguns santos que falam do Cântico dos Cânticos, que esse sopro é um beijo de Deus no ser humano. Deus cria o homem com um beijo de amor. É um sopro, ele sopra nas narinas, e narinas é toda essa região da boca, do nariz, e esse sopro traz vida. E esse mesmo sopro, quando o homem peca, é prometido para vir renovar a face da terra inteira, a começar pela terra do nosso coração. E olha que lindo, meus irmãos, essa promessa Jesus cumpre quando ele paga os nossos pecados, quando ele sofre no nosso lugar dos nossos crimes e faltas, e ele ressuscitado traz a boa notícia para os discípulos. A paz esteja convosco. E ele diz: recebam o Espírito Santo, e sopra sobre eles o sopro do Deus Criador, restaura, e ele diz que os pecados serão perdoados agora por meio desse sopro de vida. Jesus perdoa os pecados porque ele recebeu esse poder na ressurreição. Ele, como homem, era Deus, claro, mas ele assumiu a nossa fraqueza, mas porque ele não tinha pecado. Sendo Deus, ele ressuscitou e dominou o pecado e apagou os nossos pecados, soprando sobre nós o seu Espírito. Recebam o Espírito Santo. Esse sopro prometido chegou a nós. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, segundo Tessalonicenses capítulo 2, o anticristo será destruído e toda a força das trevas simplesmente por um sopro do Senhor. Esse sopro é o Espírito Santo. Estamos chegando num tempo que o Espírito Santo está soprando sobre aqueles que chamam por Ele, sobre aqueles que se abrem e confiam nele. E o Espírito Santo está varrendo da face da terra toda a força do mal, até que ele seja precipitado para sempre nos abismos. É o Espírito Santo, o sopro que sai dos lábios do Senhor, que liberta o mundo inteiro, mas a começar por esse mundo, que somos cada um de nós. Você hoje, nessa festa de Pentecostes, se abrindo a esse sopro de vida, em você está começando uma vida nova. Em você está começando uma nova história, porque em Apocalipse 21 ele vai dizer, o Pai sentado no trono vai dizer: eis que eu faço novas todas as coisas. E também vai dizer na palavra de Deus, em Coríntios, 2 Coríntios 4, o mesmo Deus que no começo da criação disse, faça-se a luz, ele faz brilhar a luz no seu coração e faz uma nova criação dentro de você. Isso é muito lindo. Deus renova a criação que foi estragada pelo pecado. Não existe pessoa sem solução, não existe problema sem solução, não existe caso perdido para Deus, se existe o mínimo de abertura de coração. E olha só, outra passagem, 2 Coríntios 5, vai dizer que todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho. É a leitura do dia de Santa Maria Madalena, que deixou a vida velha do pecado. Deus está dizendo, todo aquele, e Ele está falando de mim e de você, que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, porque o Espírito Santo, esse sopro de vida, está habitando em nós. Olha que lindo, meus irmãos.
Tem um salmo, o Salmo 32, que diz que o Espírito Santo é criador. Ele diz assim: a palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. As estrelas aqui são uma referência aos anjos. A palavra é o Filho, o Verbo, Jesus, e o sopro é o Espírito Santo. É como se Deus Pai criasse tudo o que existe com duas mãos. O Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. Você está entendendo que sem a leitura da palavra, o Espírito Santo não vai agir plenamente na sua vida? Sem a intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia, é a palavra de Deus que vai criar em você algo novo. Chame o Espírito Santo, reze com a palavra de Deus e Deus vai fazer essa nova criação. Na primeira estrofe, você já aprendeu sobre o Espírito Criador. E na segunda estrofe, nós vamos aprender um outro título que o Espírito Santo recebe. Tu és chamado Paráclito. A palavra Paráclito significa um amigo que está do seu lado, para o que der e vier. Ele é que te defende na hora difícil, ele é um apoio na hora da fraqueza, ele é um advogado que intercede por você e dentro de você. Ele é um amigo que está ao lado, isso significa Paráclito. E aos poucos você vai entender que mais do que ao lado, ele está dentro, ele está mais em você do que você mesmo. Tu és chamado de Paráclito, o dom do Altíssimo Deus, o dom máximo, o maior dom, não é? Maior de todos, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção espiritual, o óleo que traz alívio para a dor. Esse nome Paráclito é um nome muito lindo, porque ele é um intercessor, ele é o advogado, ele é o amigo, ele é o apoio, é o arrimo na hora difícil, ele é o consolador e é o consolo. Você quer receber esse consolo do Espírito Santo? Você tem um amigo, você tem alguém ao seu lado, para o que der e vier, é só chamar por ele. Como é pouco a nossa invocação ao Espírito Santo, como são poucas as vezes que nós realmente chamamos por ele, nos unimos, nos entregamos a ele. A partir desse dia, isso será diferente na sua vida, na sua história. E olha só, o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é esse amigo. Como eu dizia antes, ele não é uma energia, ele é a energia. Ele não é uma força, ele é a força que move o universo. E ele é seu amigo, é o Paráclito, é o seu advogado, seu intercessor, seu consolador. Também, outra palavra que nós vamos rezar, com essa palavra, na terceira estrofe, vai dizer que ele é a grande promessa do Pai. Tu nos presenteias 7 dons, sois o dedo da mão direita do Pai. Olha só. Tu és a grande promessa do Pai, a maior de todas. Inspira as nossas palavras, fale em nós. Meus irmãos, esse título é tirado do Evangelho. Ele é o dedo da mão direita de Deus. Onde é que você acha escrito isso? Jesus. Quando Jesus expulsa o espírito do mal, ele diz que é pelo dedo de Deus que ele expulsa. Se você puder, faça a anotação dessa palavra. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus está expulsando os demônios das pessoas, libertando pessoas oprimidas há anos. E os fariseus que tinham coração duro, mesmo vendo o milagre do Espírito Santo agindo por meio de Jesus, eles não quiseram acreditar porque o seu coração se decidiu de rejeitar a Deus. É o pecado contra o Espírito Santo, não querer se arrepender, mesmo vendo que era verdade. E Jesus fala aqui do pecado contra o Espírito Santo. E ele diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, que eu liberto os corações, então o reino de Deus chegou para vocês. Mas se vocês ofendem ao Espírito Santo, o que é ofender ao Espírito Santo? O Espírito Santo é o perdão que Deus te dá, é o presente que Deus te dá de salvação. As pessoas que rejeitam a salvação, não querem se converter, estão pecando contra o Espírito Santo. Quando elas rejeitam em absoluto a conversão de Deus, que é a libertação, que é o Espírito Santo que traz, elas estão obstinadas e vão se perder para sempre,
Jesus fala. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, a mesma passagem bíblica, só que em vez de Jesus dizer pelo dedo de Deus, ele fala pelo Espírito de Deus. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou o reino de Deus para vocês. A Bíblia está nos ensinando que o Espírito de Deus e o dedo de Deus são a mesma coisa, é o mesmo significado. Jesus está dizendo que o reino de Deus chegou para vocês quando o Espírito Santo age. O Espírito Santo é quem expulsa o demônio. Jesus, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele quer expulsar de mim e de você tantos males que nos oprimem. Ele tem o poder de nos libertar totalmente. Essa estrofe vai dizendo que esse dedo de Deus traz 7 dons do Espírito Santo. Esses 7 dons são 7 chamas de fogo, está lá no Apocalipse. E essas 7 tochas de fogo, elas queimam em nós os 7 pecados capitais. Por isso vai dizer que Santa Maria Madalena, está lá em Lucas 8, foi liberta, foi expulso dela 7 demônios. Significa que todas as áreas da vida dela estavam tomadas por cada um dos demônios dos 7 pecados capitais. Mas quando chegou o Espírito Santo, Jesus diz que quando um homem forte está guardando a sua casa, a casa está bem guardada. Mas se chegar um outro mais forte do que ele e expulsá-lo, amarrá-lo, prendê-lo, então ele será derrotado. Esse homem forte é o demônio. E esse homem mais forte é o próprio Jesus. Mas o Padre Rufus, de saudosa memória, né? Padre Rufus dava uma interpretação um pouco mais profunda. Não somente Jesus, mas o espírito mau sai da pessoa e agora vem o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Aquele que é o mais forte é o Espírito Santo. Ele é o dedo de Deus e tem o poder, ao te tocar, de expulsar todo o mal da sua vida e te fazer santo, te fazer feliz. Isso é o Espírito Santo, é chamado também o dedo de Deus. E ele já te dá os primeiros frutos do Espírito Santo, a alegria, paz. Já aqui na terra, você começa a experimentar um pouquinho da grande alegria do céu. Ele te traz libertação. Outra estrofe. Nós temos um vazio infinito que somente o Espírito Santo pode preencher. Ele preenche a mente, o coração e o corpo. E essa estrofe vai dizer que ele acende a luz para a nossa mente, infunde amor no coração, vontade de amar, fortalece o nosso corpo, que é frágil, e nos firma para sempre, perseverantes na virtude. O que significa isso? O Espírito Santo, primeiro, ele é luz para o seu intelecto, ele ilumina a sua mente, a sua razão, a sua compreensão. Ele alimenta a sua mente, que tem necessidade de verdade. Ele é a verdade. Segundo, ele é amor para o coração. Nosso coração tem carência, tem necessidade de amor. Ele é aquele que preenche a nossa mente, mas preenche também o nosso coração. O nosso coração precisa ser amado e amar. Só assim nós nos realizamos como pessoa, porque somos imagem e semelhança do amor. Somente sendo amado e amando, nós somos felizes. E o Espírito Santo é o único que pode preencher essa carência de amor do nosso coração. Ele ilumina a mente, ele aquece o coração com o fogo do amor e nos move a amar. E, por fim, ele também fortalece o nosso corpo, santifica, embeleza, renova nossas forças, como diz Isaías 40. Os que confiam no Senhor, até os jovens podem se cansar, mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças se renovam e eles andam, correm, voam sem se cansar, porque o Senhor dá asas. É o Espírito Santo. Essas asas do Senhor, não é? Como diz a canção, é o Espírito Santo. E essa estrofe também diz que ele é a grande promessa feita pelos profetas. Há milênios, séculos e séculos atrás,
ele foi prometido como a solução para todos os problemas do mundo que entraram com o pecado original. E, desde Adão e Eva até Jesus chegar, o ser humano tinha expulsado o Espírito Santo e ninguém podia entrar no céu. Mas o Espírito Santo, quando Jesus morreu e ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, ele veio novamente morar em nós por meio da graça santificante. Ele veio novamente habitar em nós como num templo. Então, a grande promessa do Pai é o Espírito Santo vivendo em nós, agindo em nós para nos levar ao céu. Só quem tem o Espírito Santo vai para o céu. A grande promessa do Pai. E Jesus vai dizer em Lucas capítulo 11, versículo 3, mesmo vocês que são maus, são pecadores, vocês dão coisas boas para os seus filhos quando eles pedem. Então o Pai do céu não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Jesus está dizendo que essa promessa é cumprida. Aqueles que desejam, que pedem, que querem o Espírito Santo, promessa de Deus. Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem, anota isso, Lucas 11, 3. O Senhor não vai dar o Espírito Santo. Jesus está ensinando o que deve ser pedido em primeiro lugar. Isso é belíssimo, meus irmãos. E Santo Antônio vai dizer que o único que pode preencher a nossa alma, preencher a mente, o coração e todo o nosso ser é o Espírito Santo. Ele diz, o mundo inteiro não enche a alma. O Espírito Santo sozinho preenche totalmente. Somente o Espírito Santo queima os pecados, diz Santo Antônio, limpa os corações, sacode o torpor, ilumina a ignorância. Estamos aprendendo e estamos transformando isso em oração, tomando posse das promessas de Deus. Outra coisa que o Espírito Santo faz, e esse hino vai nos ensinar, afasta o inimigo para bem longe e traz a paz sem demora. Pois se formos guiados por ti, todo mal será evitado. É o que nós acabamos de meditar. Quando o Espírito Santo vem, o espírito do mal foge. Ele não pode suportar a presença do Espírito Santo de Deus. Então, outra coisa que o Senhor está nos ensinando, você não vai ter mais medo. Quem tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, diz a primeira carta de São João, o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança embora o temor, lança embora todo o mal. Satanás foge e o medo de Satanás vai embora. Medo da morte, medo de tantas coisas vão embora quando o Espírito Santo vem. Mande embora o inimigo para bem longe. Então, uma vez perguntaram para um dos franciscanos do tempo de São Francisco, Frei Junípero, cada um estava dizendo, quando vem a tentação, o que você faz? Ah, eu começo a rezar, eu começo a clamar, eu me coloco de joelho, eu faço penitência. E você, Frei Junípero, o que você faz quando a tentação vem te atacar? Eu digo assim, a casa já está totalmente cheia, não tem espaço para você, pode ir embora. Uma coisa muito simples, de um homem que era muito simples, né? Mas que diz muita coisa teologicamente, espiritualmente. Se você está sempre se enchendo do Espírito Santo, o tentador não vai ter vez. Como diz a palavra de Deus em São Tiago, né? Resisti ao mal e ele fugirá de vós. Resista à tentação, mas o meio melhor de resistir à tentação é sempre estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. E por fim, o Espírito Santo quer nos mergulhar na Trindade Santíssima. Ele nos diviniza, nos mergulha na Santíssima Trindade. Por ti, conheçamos o Pai. Dai-nos a graça, por meio de ti, Espírito Santo, de conhecer quem é o Pai, de conhecer quem é o Filho. E também, em ti, ó Espírito do Pai e do Filho, nós possamos conhecer e crer sempre. Não é? Em ti, Espírito de ambos, possamos conhecer e acreditar no Pai e no Filho. É o Espírito Santo que suscita em nós a fé. É o Espírito Santo que nos faz conhecer o Pai e o Filho. Quando Jesus pergunta quem ele é para os discípulos, e Pedro diz, tu és o Messias prometido, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus diz,
Não foi a carne humana, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. É o Espírito Santo que glorifica Jesus, que faz Jesus ser conhecido. É o Espírito Santo que nos faz conhecer a Deus. O Espírito Santo é a paixão que o Pai sente pelo Filho, que o Filho sente pelo Pai. Você sabia que você está mergulhado nessa paixão? Que o Pai arde de amor por você? Quando Ele te olha, Ele vê o Filho, Ele vê a imagem de Jesus em você. O Filho olha para você e vê o seu reflexo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. E essa mesma paixão que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai, por causa do seu batismo, quando Ele olha para você, o Pai vê o Filho. E o amor de Deus dentro de você é mais do que milhares de explosões do sol, das estrelas. Você não tem noção de como você é desejado por Deus, de como você é amado. Deus aspira, Deus suspira por ti, porque em ti está a imagem dele. Você é a imagem e semelhança do Deus de amor. E por fim, ele nos mergulha nesse mistério da vida da Trindade, da intimidade, te leva a esse arroubamento espiritual como Santa Teresa, de se sentir amado, de desejar amar, e isso é o céu, de começar a antecipar aqui o sentimento do céu, a experiência do céu, claro, em grau bem menor, e por fim, o hino termina glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o que os santos e anjos fazem no céu. Por isso que os serafins, os anjos mais unidos a Deus, eles sem parar dizem: Santo, Santo, Santo. Isso significa que eles estão dizendo que Deus é tão maravilhoso. Quando a gente fica admirado com alguém, a gente diz: nossa, é muito bom. A gente fica elogiando, né? Nossa, que delícia! Nossa, que alegria! Meu Deus, que experiência boa! Quando estivermos no céu, a gente não vai parar de dizer isso, porque sentimentos, alegrias, um êxtase sem parar. Mas já aqui na terra, você pode experimentar esse amor. O que você está esperando? Se torna um verdadeiro devoto do Espírito Santo de Deus e a partir de hoje, deixa ele começar uma vida nova na sua história. A partir de hoje, ele será o Espírito Criador que vai recriar a sua história. E vamos fazer o compromisso. Hoje, a partir de hoje, Senhor, eu não vou passar um só dia da minha vida sem clamar o dia inteiro a presença do Teu Espírito Santo. Eu te convido de terminar esse momento agora, rezando com essa canção, como Santa Teresa mergulhou em Deus através dessa canção. Ouça essa canção e reza, deixa ela entrar na sua alma e Deus te abençoe muito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus.